Voltamos, Brasil! E agora vamos entender um pouquinho, né, gente? A gente tem visto tantos crimes, aí a gente tenta, né, como uma pessoa normal, ou pelo menos a gente julga ser normal, porque a maioria das pessoas, quando está cometendo assassinato, acontecendo tragédias, também parecem pessoas normais. E, de repente, eu quero entender com os nossos convidados de hoje aqui, doutor Diego Tavares, que já é o psiquiatra do nosso programa aqui, né, o meu psiquiatra, né, que fala assim, aí todo mundo acha que você me trata, doutor, mas se algum dia precisar, você vai me tratar com certeza. Doutora Cíntia, e repórter Pet, porque estudou também 3 anos e meio, convidado para a gente entender um pouquinho mais. A gente está falando de psicopatia, mas eu queria entender, na verdade, a mente. O que diferencia uma pessoa normal, né, dentro desses padrões, para essas mentes agressivas ou pessoas perigosas? Isso é importante, né, Os porque... transtornos, né, que a gente acaba... Quando a gente vê um crime, né, uma situação violenta que envolveu morte, né, feminicídio, ou mesmo situações onde envolvam comportamentos em que a gente acha que a pessoa fez um procedimento médico que levou à morte, será que essa pessoa é psicopata? Será que essa pessoa tinha intenção de matar? E muitas vezes os comportamentos que levam a um crime, eles podem, e muitas vezes, não ser por pessoas que têm uma doença como a psicopatia, que é um transtorno de personalidade. Pode acontecer em pessoas que têm transtornos, distúrbios de humor, que ficam irritadas, agressivas e matam agressivas. Naquele momento? Naquele momento, por impulso. Você pode se matar pelo impulso. Isso, então não necessariamente alguém que mata ou alguém que faz algo violento ou algo que parece maldoso é um psicopata, né? Na verdade, a gente estava até brincando aqui antes do programa que muitas vezes o psicopata, ele surpreende pela atitude Eles não são mais violenta. frios, não são essas mentes perigosas, não são pessoas mais que você nem desconfia, são pessoas tranquilas? Via de regra, sim. Sim, tá funcionando. Tá. Via de regra, sim. Mas a pessoa que sofre de um transtorno de humor, em geral, ela demonstra aquilo na aparência dela. Ela fica, dependendo da situação que ela está vivendo, ela pode ficar até transtornada. E como o Diego falou, ela causa um problema para fora, né? Pode causar para alguém ou para ela própria. Não necessariamente ela pode matar alguém, ela pode cometer o suicídio. Mas isso começa... É uma doença que desencadeia com o passar do tempo? Você nasce... Então, sempre existe uma predisposição. Genética. O meio não faz alguém ter a depressão ou ter a agressividade maníaca, por exemplo. Mas, quando a doença é muito forte geneticamente, a pessoa precocemente começa a apresentar os sintomas e constantemente, independentemente das circunstâncias ambientais. Quanto mais leve a genética, mais precisa do meio causando um impulso para a pessoa reagir com desproporção, com um comportamento alterado de humor. Então, sim, quanto a doença é mais leve, é mais comum a pessoa precisar de um ambiente que leve aquilo. Um gatilho, normalmente. O que pode, então, um pico emocional? O que pode acontecer? Um pico emocional, pode ser? Por exemplo, tem muita briga no trânsito hoje. Falam que no trânsito, no carro, você tá lá calmo e de repente você se estressa, abaixa o vidro e começa a discutir. Aquele dia de fúria, né? Já tem até Exatamente. Filme, né? Seria, a pessoa sai disso, mas por exemplo, tem que tomar um cuidado, porque senão qualquer pico emocional vira um transtorno psiquiátrico. Também e não é bem depois, assim. Uma fuga, né? O que a gente está falando de um gatilho pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a desenvolver isso, ela pode estar num momento de estresse, sei lá, um vestibulando, que está num período estudando muito. Isso é muito comum em adolescente, a gente vê muito isso. E aí pode desencadear, mas tudo depende, como o Diego falou, da predisposição genética que a pessoa tem. Se ela não tiver essa predisposição, dificilmente isso vai acontecer. A gente consegue, como convivendo na sociedade, porque desses casos, dessas mentes perigosas aí que a gente, né, já saiu livro, tem filmes, tudo analisando uma mente doentia. Vamos falar de uma mente doentia que quando em casos de vários assassinatos, de assassinato em série, dessas mentes perigosas mesmo. Essas pessoas parecem mais frias.
É o contrário do transtorno do do humor. que todo mundo pensa, né? O transtorno do humor, a pessoa vai ter um calor emocional aumentado, uma resposta emocional muito exacerbada, que pode ser de raiva, de ódio, de ira, e que você vê a expressão. E muitas vezes no transtorno de personalidade psicopático, que é o psicopata, que é até chamado de antissocial, né? Porque é difícil conviver em sociedade, porque é antissocial, porque na sociedade tem que ter empatia. Tem que sentir a emoção do outro, se colocar no lugar do outro. Então, ele é antissocial por isso, né? E essas pessoas, elas acabam tendo uma frieza, assim, porque mais frios, né? Elas não sentem nenhum tipo de remorso pelo que fazem. Nunca, né? E só para entender, eu quero entender os dois tipos de mente, que me incomoda muito. Eu, se eu pudesse, hoje começaria a estudar também, para ser uma psiquiatra. O que leva uma pessoa... Nós já falamos das pessoas que cometem, desse assassino em série mesmo. Vamos falar do Maníaco do Parque, de os que teve aqui. Agora, o que leva, depois que uma pessoa cometeu 5, 6 ou mais assassinatos, crimes bárbaros, o que leva depois, quando essa pessoa já está lá, enclausurada, a receber centenas de cartas de pessoas normais, mulheres normais, querendo casar? Aí eu quero entender a mente do outro lado. O que leva uma pessoa a querer casar com uma pessoa que é um assassino em série, assim, que já foi acusado, condenado? Só quero entender a mente do tudo. Não estou nem acusando esses casos, mas vários casos. É difícil essa, Se né? envolve, né? Eles gostam de se envolver, né? Não é se envolver. Isso é mais perigoso do que quem já é mesmo constatado que tem uma mente doentia. Eu quero entender, sei lá, o que passa? É fetiche? É domínio? É tentar entender? É tentar ser mais? É tentar dominar? O que acontece nessas mentes? Em geral, assim, com os bipolares, que a gente estuda bastante, né? A gente está lá no hospital vendo muitos casos assim, a gente vê que os bipolar atrai bipolar, né? Normalmente a gente vê que sempre alguém mais próximo. Agora, nesses casos, o que tem a ver de uma pessoa procurar um serial killer, eu acho difícil saber individualmente. A gente podia pesquisar, né, Diego? Vamos fazer uma pesquisa? Vamos estudar? É bem descrita a síndrome de Estocolmo, a pessoa que fica sobre cárcere de um provável psicopata, uma pessoa que está infringindo dor, sofrimento, fome e tudo, e a pessoa desenvolver pelo agressor um envolvimento afetivo. Sim. É interessante porque no início da minha carreira eu fiz um treinamento na aeronáutica e a gente tinha um treinamento militar que é pesado fisicamente e emocionalmente também. E no final, assim, parece que a gente esquece muito que aqueles mesmos treinadores militares, que assim, do treinamento militar, você meio que esquece aquilo que você passou, assim, que naquele momento depois você desenvolve uma afetividade, assim, de tanto tempo de convivência. A gente estava falando, poxa, parece um pouco de Estocolmo isso, né? Muita situação triste, assim, de muita... passar no sol, no calor, sofrimento, e depois que parece que você não cria raiva, né? Você não cria raiva nem rancor por aquilo. Mas você se sente atraído? Pessoas sentem atraído por uma mente perigosa? Então, tem que entender por quais os fetiches mesmo que esse tipo de mulheres costumam ter por começar a achar que uma pessoa que pode ter matado possa ter mudado o comportamento, né? Possa ter se transformado e... Mas vocês mesmos, psiquiatras, quando acontecem esses casos, já comprovam que não tem como mudar, não muda. Então, você tem que olhar cada caso individualmente. Não, tô falando senão a gente coloca tudo numa... Não, tô falando desse serial killer. Então, mas o que faz uma pessoa se atrair por um serial killer tem as questões individuais dela, isso que ele está falando, as questões a forma como ela vivencia a personalidade, o temperamento, o que faz com que ela busque alguém que ela sabe que é um matador em série.
ou ela tem uma fantasia de que ela vai mudar aquela pessoa. Enfim, não dá para a gente afirmar aqui nada, porque tudo que a gente for falar aqui são conjecturas, porque a gente não sabe a respeito da pessoa. E no caso do transtorno de personalidade do psicopata, tem estudos que mostram que o cérebro deles não tem vivência afetiva mesmo. Não tem sentimento. Então, é muito complicado. É como se eu fosse tentar explicar para você o que é ter uma alucinação, né? Então, o meu cérebro está vendo aqui uma bola e você não está vendo. É muito difícil a gente entender o cérebro do psicopata, porque o jeito do cérebro dele funcionar, ele é frio afetivamente. Então, toda a visão de vida dele é diferente da nossa. E o momento que você está esse grau, né, de enfermidade de uma mente que já está enferma, você acredita que pode recuperar? Pode... Eles realmente mostram que o transtorno de personalidade psicopático ou antissocial, ele não tem cura e que, inclusive, ele pode piorar com a psicoterapia, porque você, ao fazer psicoterapia, ele vai aprender e não viver de fato emoções. E aí, como ele não vive de fato, ele pode dissimular mais ainda com aquilo que aprendeu. Nossa, é complicado, hein? Eli, me conta tudo, por favor. Agora, alguma novidade? Vamos sair um pouco desse clima nosso que está muito tenso aqui, né? Essa coisa de mente perigosa. É complicado, viu, gente? A gente fica analisando, a gente só quer entender, né? Na verdade, o maior intuito aqui é entender mais, principalmente essas mentes assim, de bipolaridade, a depressão, ou algumas enfermidades da mente, principalmente por causa do feminicídio, que é uma das coisas que está acontecendo demais nos dias de hoje. Mas antes, Eli, eu quero que você me conte tudo e não me esconda nada do Forte Orgã. Isso mesmo, Nani. Esse recado é muito importante para você, mulher que entrou na fase da menopausa, tem problemas de ressecamento e não quer mais sexo. E também muito importante para você, homem, que entrou na fase da andropausa, não tem mais uma boa ereção e por isso também não quer mais sexo. Ligue agora, 0800 940 3418. 0800 você nunca paga para ligar, ligação gratuita. Você pode ligar agora e fazer uma consulta com um especialista em sexo. Homem fala com homem e mulher fala com mulher, sempre com atenção, carinho, respeito, educação e principalmente usando as palavras certas. Faça uma consulta, tire todas as suas dúvidas, conte o que está acontecendo com você. Aqui está Forte Orgã. Ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Aqui no Forte Orgã tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E e tem a niacina, que dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. E isso é muito importante. Fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, mulher, ajuda a combater, ajuda também a melhorar os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Para você, homem, fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para você e para sua esposa. Tem a maltodestrina, que vai te dar mais disposição, não só sexual, como física e mental. E, por último, a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século, que é a depressão, e junto vai a ansiedade. Isso mesmo, fluxo sanguíneo maior no organismo manda embora aquelas dores de artrite, artrose, osteoporose, dores nos joelhos, dores nas costas, inchaço nas pernas, cãibras, dormências, varizes. Tudo melhora. E o bom de tudo isso é um tratamento que você faz aí no conforto da sua casa, custa menos do que uma consulta no especialista e você recebe uma embalagem assim, discreta. Não espere mais, ligue agora, dê uma pimentada no seu relacionamento, porque tem promoção para você. Isso mesmo. Passe a mão no telefone e ligue grátis agora. Não precisa ter vergonha não, hein? Melhore seu relacionamento. 0800 940 3418. Comece o seu tratamento aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Mas comece pagando no cartão de crédito. Várias vantagens. Você não paga o frete, tem um super desconto e ainda tem direito a um brinde surpresa. Forte Orgã, mais um produto com a qualidade Eli Shop. E sempre que é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar. É só ligar 0800 940 3418.
3418, Nani. É isso aí, Eli. Vamos ligando, gente. Vamos aproveitar. Você que está em casa e queira fazer uma pergunta ou participar do nosso tema, que a gente vai para o intervalo. Você pode mandar no 953970461 uma mensagem ou uma dúvida e a gente volta já já. E eu quero entender também essas mentes agressivas também, né? Porque tem pessoas aí, esses casamentos que parecem felizes nas redes sociais e de repente, feminicídio. Depois do intervalo comercial a gente debate sobre isso.